E aí, galera, olha só que massa. Quando eu dou um task ponto, ó, eu tenho essa propriedade aqui on. Cara, essa propriedade aqui on, ele carrega um event. E nesse event, ele carrega o state change. E aí, dentro desse state change, eu tenho um evento dentro dele. E dentro desse evento, a gente tem os bytes transferidos. Tá? E não somente isso. A gente tem o total de bytes. E através do bytes transferidos e do total de bytes, a gente consegue saber o quanto de bytes já foi enviado, ou seja, quanto bytes daquele arquivo já foi mandado e quantos ainda faltam para ser mandado. E com isso a gente consegue trabalhar ali com o controle de progresso da imagem. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? E esse vídeo já é a nossa quarta aula do curso completo aqui de Firebase, que é um curso básico, né? Obviamente, tá? Mas é um curso que pode te ajudar bastante a você dar ali os seus primeiros passos com o Firebase usando o React Native, tá? E galera, esse vídeo é um vídeo muito polêmico, tá? Porque é o que eu vejo mais a galera que pede aí, ah, meu Deus, me ajuda aqui, cara, me ajude aqui, me ajude ali, porque eu não tô conseguindo colocar uma imagem dentro do storage do Firebase. E galera, eu vou te mostrar como que é simples, galera. Com essa biblioteca da React Native Firebase é muito mais simples do que você usar a SDK do Firebase, tá? Mas calma, tá? Porque eu estou dizendo que é simples, é fácil, tá? Mas a gente precisa ali ter alguns conhecimentos de JavaScript. Então, galera, o que eu recomendo a vocês, tá? Fazer um curso de JavaScript. Eu tenho um curso particular de JavaScript, tá? E nesse curso eu ensino praticamente tudo sobre o ecossistema de JavaScript. Então é importante que, caso você queira ir realmente levar a sério o React Native, é importante que você conheça o JavaScript, beleza? Mas eu vou dar alguns adendos aqui, eu vou explicar de uma forma bem resumida alguns conceitos aqui que é do próprio JavaScript que vai ser importante para implementar uma imagem dentro do Storage, beleza? Então, galera, se você ainda não me conhece, eu me chamo Caio Cossenza e você está no canal iCode Mobile, que é um canal onde eu pretendo tratar assuntos de mobile, mas principalmente falando sobre o React Native e como que você cria aplicações mobiles usando o React Native. Mas mais pra frente eu pretendo trazer vídeos a respeito de Flutter ou até mesmo do Kotlin, do Java, dos recursos mais nativos mesmo, tá? Mas até então, React Native é o nosso foco. Bom, galera, a gente parou aqui na nossa aula passada, então se você ainda não viu, é importante que você assista, porque a gente terminou de fazer o CRUD do Firebase, tá? E eu te mostrei como é que é simples fazer isso, galera, é bem simples mesmo. Então agora a gente vai trabalhar o que? Com o storage. O storage eu já deixei aqui tudo preparado, tudo pronto, eu já fiz a instalação do storage, tá? Porque se você ainda não fez, galera, porque provavelmente você não assistiu os começos lá das primeiras aulas do curso, ok? Então a gente vai salvar uma imagem aqui e a gente vai criar um link dessa imagem aqui para salvar dentro do Firestore dos blogs, tá? Então, galera, eu vou apagar os blogs, tá bom? Os blogs que vai ter aqui. E eu vou criar novos blogs, tá ok? Mas isso aí a gente vai apagar via aplicação e não aqui direto, tá? Por quê, cara? Porque para te mostrar até mesmo que tá funcionando a parte de remoção de dados, tá bom? Então eu vou voltar aqui em Storage e vou deixar o Storage aberto aqui mesmo, tá ok? Então, ó, eu vou apagar esse segundo teste, ó, Remove. E eu vou apagar esse curso aqui de Firebase Remove. Beleza, nenhum post criado. Eu vou clicar aqui em criar um post. E se você reparar aqui agora, tem essa parte de coloque sua imagem aqui. Eu já fiz o processo da Image Picker e eu acredito que isso aí você já está careca de saber. Isso é muito simples, galera. Muito simples mesmo. Trabalhar com Image Picker é simples. Se você não sabe, tem um curso aqui completo, galera, básico também, né, de React Native, para você dar os seus primeiros passos, galera. E esse curso tem ajudado uma galera boa, então, por favor, assista lá, beleza? Se eu ver aqui, ó, aqui tem esse
create post form, tá? E é a partir daqui que a gente vai criar os dados. A gente já falou sobre salvar ele no Firestore, só que agora a gente vai salvar ele dentro do storage. Então, ó, eu vou chamar storage, tá? From storage, certo? E aí aqui agora, se vocês lembrarem lá da primeira aula, né, onde eu comecei a tratar sobre o CRUD, não a primeira aula do curso, mas o primeiro vídeo sobre quando eu comecei a tratar do CRUD, eu tirei ele dentro desse if aqui, image. Por quê? Porque eu não estava trabalhando com storage naquele dia, né? Porque hoje é o vídeo do storage. Então, eu vou passar agora esse Firestore aqui para dentro da image. E eu vou trocar essa image que eu coloquei estaticamente aqui, eu vou trocar pela image que a gente vai escolher, tá bom? E aí aqui, galera, eu já criei um Open Camera Library, ou seja, quando eu clicar aqui, ele vai abrir a minha library, ou seja, a minha livraria de imagens, ok? E aí eu vou selecionar e toda aquela história, tá? E eu vou colocar uma URI dentro desse image, tá? E ao fazer isso, galera, ao colocar, ele já cai diretamente, ele troca coloque sua imagem aqui e ele já troca, ó, para a imagem que eu selecionei, segundo a minha URI, tá? Só que essa URI, galera, é a URI do Expo, tá? Ele não está disponível aí publicamente, tá bom? Então aí você tem que hospedar isso num servidor e tudo mais para ele estar ali exposto disponivelmente, tá? E no Firebase, galera, a gente vai ter que fazer algumas tratativas para que então ele realmente fique salvo, ok? Certo, vamos trabalhar, né? Então olha só, aqui antes do Firestore, a gente vai então criar algumas constantes. Ó. Vou criar aqui uma constante que eu vou chamar de file name. Por quê, galera? Quando a gente vai salvar um dado, a gente precisa criar um file name para ele, ou seja, um nome que vai referenciar literalmente ele, sabe? Então, como é que a gente vai fazer isso, tá? Vai ser através do próprio nome que já vem lá da image picker. Só que se vocês reparar, galera, e se vocês jogarem lá no seu console log, você vai perceber que ele vai trazer tipo assim, file dois pontos barra 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 uma string enorme, galera. E a gente pode ver que o file name, ou seja, um nome dele de fato que o próprio Expo dá para essa imagem, ele fica disponível lá na última posição do index, tá? Depois, logo após, mais ou menos depois do último barra, né, que seria. Então, como é que a gente faz para chegar até esse último barra? Usando o JavaScript. A gente, então, vai pegar a image, vai dar uma substring. O que é fazer uma substring? É subtrair string. É mais ou menos isso mesmo, tá? Então, a gente passa duas posições, ou não. A gente pode passar a primeira posição apenas, né? Que é até o caso que a gente vai fazer aqui, tá? Mas eu poderia passar uma certa posição, então ele vai, sei lá, da posição 0 até a posição 5, né? Lá da minha string, da minha cadeia de caracteres, né? Que é uma string. A string nada mais é do que cadeias de caracteres, ok? E aí, então, ele vai índice 0 até índice 5, por exemplo, né? E ele pega aquela cadeia de caracteres específicos. Nesse caso, como a gente vai querer apenas uma posição específica, a gente vai querer ir e subtrair todas as strings e ir para o índice específico, ou seja, o último índice lá específico. O que a gente faz isso? A gente usa exatamente um método de substring, tá bom? E aí aqui dentro de substring eu vou subtrair até que ele chega até o bar. Só que como eu não sei o último índice onde está o bar, então o que eu faço para pegar dinamicamente? Então eu faço uma image de novo e eu chamo o last index of. E aí esse last index of, ele é uma string que ele vai procurar por algo que esteja naquela string. Então, por exemplo, eu quero procurar o último índice que tenha os 2 pontos. Então eu vou passar aqui, ó, 2 pontos. Eu quero procurar o último índice que tem um 1. Então eu vou passar aqui um 1, tá?
desde que seja ali uma string. Se você colocar o seu cursor em cima, ó, ele vai colocar o nome de search string, ou seja, ele vai procurar por essa string, que eu estou aqui no caso definindo. Como a gente quer o último barra, então eu vou passar aqui o último barra. Ele vai pegar o índice em tal posição e eu vou dar mais um. Por quê? Porque o file name, galera, ele vem depois desse barra. Então eu vou encontrar o barra e depois do barra o file name. Imagine o seguinte, é só um exemplo, tá? Imagine que ele esteja assim, dois pontos, barra, 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 expo.host, barra, e aí o nome, sei lá, caio.png. O que vai acontecer então? Eu vou até esse último barra e eu vou somar mais um para pegar a partir do C. C de quem? C do Caio. Tá? Então, ó, galera, isso tudo aqui é JavaScript. Se você está perdido, é só você voltar no vídeo, porque não tem como eu ficar explicando aqui isso várias vezes. Beleza? Após isso, após eu peguei o meu file name, tá? Que isso é importante para a gente criar então uma referência dentro do storage, tá? Que eu já vou falar sobre isso. Agora sim, eu vou criar uma URI que vai ficar armazenada dentro lá do nosso Firebase Storage. E então eu vou criar aqui, ó, const URI. Eu vou colocar apenas URI e-mail, tá? E aí aqui, então eu vou chamar a image e vou dar um replace nele, galera. O que é esse método de replace? Ele vai procurar por algo, a mesma coisa que o outro, ó. Você pode ver que ele também tem esse search value. É a mesma coisa aqui, só que nesse caso aqui, a gente está pegando a posição do índice onde tem o último barra, certo? Nesse caso do replace, a gente vai o que? Substituir, né? E é exatamente esse nome, o replace, é praticamente substituir algo, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai substituir aquele file barra barra barra, né, por uma string vazia. Por quê? Esse file barra barra, ele é insignificante para dentro da nossa URI que vai ficar lá salva no Firestore, ou melhor, tanto no Firestore quanto lá no nosso storage, ok? Então, ó, file barra barra, tá? E aí eu vou substituir por quem? Por vazio. Ok, então agora, galera, olha só, a gente já está pronto para enviar isso lá pro storage, porque a gente já tem o file name, tá? E a gente já tem a URI, ok? Agora sim, aqui eu vou criar um task. Por quê? Porque esse task, ele é uma tarefa, né? E ele tem uma função muito massa, que é a função para você programar o progresso daquele upload. E cara, isso é muito legal, porque você consegue ali criar uma barra de progresso, tá? Que o próprio storage ele deixa disponível para você. Então, quando você vai enviar essa imagem para o servidor, você já tem ali o serviço de progresso. Cara, isso é muito massa. E aqui então eu vou chamar o storage, obviamente, assim como o Firestore, ele também é uma função. Então depois disso eu vou criar então uma referência. O que é essa referência? É uma referência que a gente faz daquele arquivo em específico, tá? Se vocês obviamente já fizeram o curso de React, que é o que eu espero, né, que vocês já tenham feito também, vocês vão ver que a gente tem um hookzinho chamado useRef. O que é esse useRef? É exatamente quando a gente quer criar uma referência a algum elemento ou alguma tag, tá bom? Então a gente usa esse useRef porque a gente pode manipular ele através de uma referência, tá bom? E aqui é a mesma coisa, ele vai criar uma referência de um arquivo lá dentro do storage e quando a gente for precisar dele, é só a gente chamar pela referência dele, né? Ou seja, a gente vai fazer uma referência a ele em específico, tá bom? Essa referência vai ser chamada através do file name, né? Então eu vou passar aqui o file name. Depois eu vou dar um put file, tá? E quem vai ser esse put file? Exatamente o caminho do arquivo, tá? Que é no nosso caso aqui a URI que a gente criou, tá bom? E aí, galera, olha só que massa. Quando eu dou um task ponto, ó, eu tenho essa propriedade aqui on. Cara, essa propriedade aqui on, ele carrega um event. E nesse event, ele carrega o state change.
E aí, dentro desse state change, eu tenho um evento dentro dele. E dentro desse evento, a gente tem os bytes transferidos. Tá? E não somente isso. A gente tem o total de bytes. E através do bytes transferidos e do total de bytes, a gente consegue saber o quanto de bytes já foi enviado, ou seja, quanto bytes daquele arquivo já foi mandado e quantos ainda faltam para ser mandado. E com isso a gente consegue trabalhar ali com o controle de progresso da imagem. Cara, muito massa, né, galera? Pelo amor de Deus, né? E isso aqui, você fazendo com back-end, por exemplo, em Node, talvez você vai ter que programar um pouco mais do que escrever apenas essa linha de comando. Né? E beleza, aí aqui agora eu vou fazer o que? Eu vou chamar desse task snapshot. E desse snapshot eu vou chamar quem? Eu vou chamar um metadata e eu vou chamar desse metadata o full path. E vai ser esse full path, tá, galera? Esse full path é o caminho que eu vou querer salvar lá no meu Firestore, tá bom? Seguido de mais algum caminho do próprio Firestore, tá? Por quê? Porque para ter essa imagem disponível, a gente tem que acrescentar mais algumas coisinhas que eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Então aqui, né, de task, então eu vou chamar quem? Eu vou chamar o then. Por quê? Se foi enviado, né? Beleza, ok. E aí dentro dele ele também carrega um E. E esse E a gente também consegue trabalhar com bytes transferidos e o total de bytes, tá bom? Então, galera, tá tudo aqui disponível para vocês, tá bom? E aí eu vou pegar esse Firestore, e aí sim, ele vai ficar dentro de task.den, porque depois que essa imagem foi enviada com sucesso, né, aí agora eu posso ter então a minha imagem disponível aqui para mim. E aí, galera, eu já dei um pause aqui só para pegar essa URL que vai ser importantíssimo para a gente salvar lá no nosso Firebase, tá bom? Porque sem ela, você não consegue ter a sua imagem ali disponível dentro do Firestore, tá bom? A gente já salvou e tudo mais, mas a gente precisa dessa URL para a gente então chamar essa imagem específica e deixá-la armazenada dentro do Firestore, tá bom? Então eu vou estar deixando esse link aí na descrição, tá? E também esse projeto vai estar lá no GitHub. Você pode ir lá na branch de aula 0304, tá bom? E aí você vai ter isso aqui disponível para vocês. E aí aqui, galera, a gente tem a parte de full path. O que é esse full path, tá? Como a minha string aqui está literal, ou seja, eu estou criando aqui uma interpolação de string, que também é JavaScript, então eu posso colocar essa chavezinha aqui para eu colocar o full path, ou seja, o que é esse full path? É o full path que está disponível aqui dentro de task, tá? Então eu vou chamar aqui ponto metadata e vou chamar quem? O full path. E galera, dali, acabou. E ele vai salvar a imagem e ele vai dar esse post criado, tá bom? Então, ó, salvando e voltando aqui, ó, vou criar aqui, ó, curso de Firebase com React Native. Esse é um curso completo de Firebase básico para dar seus primeiros passos. E aqui então, vou permitir, vou vir aqui na parte de download, ó. Eu tenho vários arquivos aqui que eu já fiz o download e eu vou chamar esse aqui, ó, de React Native Firebase. Ó, a imagem foi enviada e agora eu vou criar. Galera, não foi, porque ele falou aqui que não foi permitido e tudo mais, porque essa URL aqui que eu coloquei, eu tenho que fazer uma mudança nela. Aqui, ó, esse app, spot e tudo mais, eu tenho que mudar pelo qual o projeto está feito, né? Então, ao vir aqui, ó, eu posso copiar esse notícias, até notícias, vou dar um Ctrl C e vou colocar aqui, ó. Eu só vou mudar isso aqui. Vou salvar. E aí, agora vai. E ainda ele não foi, galera. Ele tá dando que ainda não tem a permissão. Beleza, por quê? Faltou eu modificar aqui, ó. Mudar. A mesma coisa que a gente fez lá no outro.
lá no nosso Firestore, faltou a gente fazer aqui também o nosso storage, ó. Clicar, agora eu posso voltar aqui em File e vou testar mais uma vez. Beleza, seu post foi enviado com sucesso. E aí, olha só, exatamente a imagem que a gente deixou para ser enviada lá para o nosso storage. Se eu vier aqui, ó, e recarregar, ó, você pode ver que ela tá aqui, ó, disponível para mim. E aqui dentro de Firestore, ele já tá aqui colocado também, olha aqui, ó. Certo? Vamos enviar mais um, né? Vou colocar, sei lá, vou colocar esse aqui. Beleza, ó, criar. Espera um pouquinho. Seu post foi criado, beleza? Ah, e eu posso, galera, agora que minhas imagens estão maior, eu posso vir aqui em post e dar um size cover aqui para ele ocupar um espaço um pouco maior, né? Para ele ficar um pouco mais interessante, tá bom? Mais um. Criar post, ó. Mais um teste. Galera, obviamente os títulos aqui são só testes, tá? Mais testes para imagem. Colocar agora esse aqui. Vou criar, só esperar. Post criado. Ó, tá tudo aqui, galera. Muito massa, né, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que de fato vocês tenham entendido, tá, galera? Não é complicado, tá? Só tem que ali trabalhar um pouco com o JavaScript, tá? Mas se você gostou, deixa o like, tá? Não deixe de se inscrever no canal, ok? Então é isso aí, eu espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais!